Boa tarde a todos, vamos começar a nossa aula, a nossa parte 2 de processo nos tribunais. Na aula passada nós falamos em muitas coisas, né? Declaração de inconstitucionalidade, homologação de sentença estrangeira, falamos da uniformização de jurisprudência e iniciamos a rescisória. Então, antes de mais nada, eu queria pedir permissão para vocês para que a gente falasse um pouco aqui das hipóteses em que cabe a ação rescisória. Na segunda aula vamos começar falando disso aqui. Então, o artigo 485 diz o seguinte: a sentença de mérito transitada em julgado pode ser rescindida, ou seja, você pode entrar com uma ação rescisória. Quando? Se verificar que foi dada por prevaricação, concussão ou corrupção do juiz. Prevaricação, vocês sabem, é quando o juiz, ele, por sentimento próprio, ele atrasa ou adianta o julgamento do feito. Concussão é quando o funcionário, ele, mediante coação, exige uma vantagem indevida. E a corrupção é a solicitação de propina pelo juiz. Se a sentença foi prolatada nesses termos, ela pode ser rescindida. Outra questão, quando ela é proferida por juiz impedido ou absolutamente incompetente. Imagine um juiz que proferiu a sentença num processo em que a mulher dele é parte, ele não pode fazê-lo, está impedido. Também, se resultar de dolo da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou de colusão entre as partes para fim de fraudar a lei. Nós demos na aula passada, vocês estão lembrados daquele exemplo de colusão, em que a mulher se casou com o próprio sogro para poder receber o benefício da Previdência Social. E disse, inclusive, que tinha tido um filho dele. Isso aí é um exemplo de colusão. Ofender a coisa julgada, imaginemos que eu já tivesse uma coisa julgada e o juiz proferiu uma sentença que ofende essa coisa julgada. Violar literal disposição de lei. Então eu tenho uma lei e a sentença viola a expressa disposição de lei. Se fundar em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou provada na própria ação rescisória. Ora, se a prova que fundamentou a decisão, o laudo pericial, for falso, evidentemente que aquela sentença poderá ser rescindida através de ação rescisória. Depois da sentença, o autor obtiver documento novo. Imagine, por exemplo, que ele obteve a prova de que ele tinha razão naquele processo. E aí ele vai juntar esse documento e vai rescindir a sentença que o condenou. Houver fundamento para invalidar a confissão, desistência ou transação em que se baseou a sentença. Nós temos muitas confissões que são arrancadas mediante coação, mas também tem aquelas confissões em que o pai confessa para ver livre o filho. E se eu obtive uma confissão mediante tortura e depois se descobre que aquela confissão é falsa, eu vou então entrar com ação rescisória. Fundada em erro de fato resultante de atos ou de documentos da causa. Então eu posso ter um erro de fato praticado pelo juiz, fundada em documentos ou na própria instrução, o que pode fazer com que haja o ensejo para a propositura da ação rescisória. Então, feitas essas explicações iniciais, vamos então continuar com a nossa parte 2. Nós falávamos na aula passada, vamos só ver aqui, daquela questão das decisões complexas. E eu dizia, só para situá-los, que eu tinha a seguinte situação: uma decisão que era proferida no Tribunal de Justiça em relação aos juros, outra no STJ em relação à correção monetária, e elas então tinham prazos diferentes para se contar os 2 anos para a propositura da rescisória. Foi esse o último assunto que nós tratamos na aula passada. Só que há uma posição divergente do STJ.
no STJ entende que mesmo no caso de recurso parcial, o cômputo do prazo decadencial para o ajuizamento da ação rescisória inicia-se com o trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. Então, se houvesse uma decisão no Tribunal de Justiça do Estado e houvesse um recurso para o STJ, o recurso do STJ é que seria a última decisão e dessa última decisão se contaria o prazo de 2 anos para você ajuizar a ação rescisória. Eu falo isso porque na aula passada, vocês não estão lembrados, mas eu estou, que nós falamos que a posição anterior era que cada vez que houvesse o trânsito em julgado de uma instância, o juiz de direito, o Tribunal de Justiça, o STJ, eu ia contando o prazo da rescisória. Já o STJ entende que não, eu precisaria ele iniciaria-se do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. Foi aí que nós paramos. Bom, depósito prévio. Se eu perguntasse numa prova, se caísse numa prova de OAB ou na prova de concurso, quais os requisitos para a propositura da ação rescisória? Em primeiro lugar, o aluno tem que estar atento para aquelas causas que ensejam a rescisória que nós vimos aqui, que estão no artigo 485 do CPC. E também algumas condições de procedibilidade. Nós falamos na aula passada sobre legitimidade ativa, legitimidade passiva. Falamos inclusive que o Ministério Público pode ajuizar a rescisória se ele não tiver sido parte, porque ele tem que funcionar como parte quando há interesse de ordem pública. Mas uma das condições que as pessoas se esquecem na prova de concurso é essa aqui: condição de procedibilidade da ação rescisória, 5% dado a causa. Você tem que pagar, você tem que dar um valor à causa, porque ela é uma ação, e você tem que pagar um montante de 5% do valor da causa, ou seja, tem pagamento de custas e porte de retorno. Se você não pagar, você não vai ter o prosseguimento daquela atuação rescisória. União, Estados e Municípios e Ministério Público, autarquias e fundações públicas, desde que haja lei assegurando, eu vou ter a dispensa desse depósito. Então, professor, quer dizer que o cidadão comum, vamos dizer assim, paga os 5% do valor da causa da rescisória. Mas, se for União, Estados e Municípios e Ministério Público, eles ficam dispensados do pagamento desse valor. É verdade, eles ficam dispensados do pagamento desse valor. Outra coisa são as autarquias e fundações públicas. Nem todas ficam dispensadas. Atenção, é preciso que haja lei assegurando a tais entes os mesmos privilégios da administração pública. Posição majoritária. Ah, professor, quer dizer que se não tiver uma lei assegurando a dispensa do depósito, elas não terão direito à dispensa do depósito. Outra situação é a dispensa do depósito prévio em relação aos beneficiários da assistência judiciária. Estariam eles dispensados? Beneficiários da assistência judiciária estão dispensados do depósito prévio, mas se ao final o pedido for julgado improcedente à unanimidade, que nós já vimos que a ação rescisória tem a competência originária do tribunal, ela não é julgada por um juiz monocrático, estarão obrigados a promover o pagamento da quantia respectiva. Isso vale porque é uma forma de impedir que a pessoa haja de má fé. Eu sou beneficiário, eu sou pobre no sentido da lei, eu procuro a Defensoria Pública para rescindir aquela sentença, porque houve fraude, porque o juiz é corrupto, porque o juiz era imparcial, porque houve uma prova falsa, porque houve um conluio das partes, porque houve expressa violação de disposição de lei, e na verdade eu estou agindo de má fé, bonito. Ocupo toda a máquina estatal e no final, por unanimidade, se prova que
não é procedente a minha ação. Então, nesse caso, eu tenho que promover o pagamento da quantia respectiva. Antecipação de tutela. Antecipação de tutela. Professor, é possível um pedido de tutela antecipada na ação rescisória? É admitida em ação rescisória a concessão de tutelas cautelares e antecipatórias. Quando, professor? Quando houver iminência de dano irreparável ou de difícil reparação. Você vai me perguntar assim, bom, mas professor, pelo que eu sei, a ação rescisória não tem efeito suspensivo. É verdade. A ação rescisória, ela não tem efeito suspensivo. Aquela decisão, mesmo que tenha sido proferida por juiz incompetente, impedido, corrupto, que prevaricou, ou que praticou concussão, ou que se baseou em prova falsa e que errou na apreciação dos fatos, ela terá execução provisória daquela sentença. Mas se aquela sentença, lembrando que esta aula é ao vivo, quando a aluna ela acabou de se matar, a câmera nela deu um tiro na cabeça, entendeu? Esse estalo foi um tiro na cabeça, ela se matou, não aguentou a pressão e sai tudo aqui no vídeo, não tem problema. Bom, então eu dizia que mesmo que eu tenha uma ação rescisória em curso, aquela sentença ela vai ser executada. Aí você vai me dizer, mas poxa, professor, mas isso é injusto, aquela sentença se baseou numa prova falsa, aquela sentença se baseou numa confissão falsa. Mas espera lá, se você vai ter dano irreparável de difícil reparação, você vai pedir uma tutela, porque cabe tutela. Então você vai fazer um pedido de tutela, um pedido liminar, para quê? Para dar, um dos pedidos seria efeito suspensivo da decisão até que seja julgada a ação rescisória. Entenderam? Muito bem. Alright. Processamento. Professor, prazo de resposta. Hoje a tendência é uniformizar o prazo de resposta para 15 dias. É o prazo da contestação. Mas o juiz pode modular entre 15 e 30 dias. Porque existem rescisórias que são complexas e é preciso de tempo para que a pessoa apresente a resposta. Mas o prudente seria entre 15 e 30 dias, normalmente 15 dias. Não há cômputo em quádruplo em favor da fazenda pública, falamos na parte 1 desta aula que a fazenda pública não tem o cômputo em quádruplo, né? A matéria, embora ela seja abordada dessa forma, ela há quem divirja desse entendimento. Então não é uma matéria pacífica. Por quê? Porque aplica-se o artigo 191, que prevê cômputo em dobro no caso de réus com diferentes procuradores. Então veja, nós falamos na aula passada que a fazenda pública tem prazo em quádruplo para contestar e prazo em dobro para recorrer, mas que essa prerrogativa da fazenda pública não vale para a rescisória. Todavia, se tu tiveres réus com diferentes procuradores, você tem um procurador, ele tem um procurador, ela tem um procurador, aquela ali tem outro procurador, aí nós vamos ter o prazo em dobro, porque aí até o advogado do A, do B e do C ter acesso ao processo já passou os 15, 30 dias. Então eu preciso dar um prazo em dobro quando forem réus com procuradores diferentes. Então pode cair na prova. Atenção, réus com procuradores diferentes, rescisória com prazo em dobro. Admite-se todas as modalidades de resposta pelo réu, evidentemente que ele é uma ação, o nome é ação rescisória, então ele vai ser citado para contestar a ação. Ele vai dizer, não, o juiz não agiu com corrupção, não. O juiz não se baseou em prova falsa, aquela confissão era válida, etc. Ou uma exceção, por exemplo, uma exceção de incompetência em razão da matéria, exceção de incompetência em razão do lugar, ou uma reconvenção na própria ação rescisória, ele vem reconvindo
se colocando na posição de vítima. Esta última deverá versar sob pedido rescisório da mesma decisão, objeto da ação principal, ainda que por outros fundamentos. Se você também está pedindo a rescisão, você tem uma pessoa que entrou contra você pedindo a rescisão, que ela acha que a sentença foi contra ela, e você também tem interesse de rescindir, você vai, na contestação, fazer o que nós chamamos de reconvenção. E nessa reconvenção você vai colocar argumentos diferentes da parte que entrou com a ação rescisória. É uma reconvenção dentro da rescisória. Se você também quer, deverá versar sob pedido rescisório da mesma decisão, objeto da ação principal, ainda que por fundamentos diferentes. Na ação rescisória, a revelia não opera os seus efeitos. O que significa isso? Se ele... Oi? Não, mas não é isso. Ele é citado para contestar. Se ele não aparecer, não há presunção de veracidade. Isso, perfeito. Agora sim. Então, tu é citado para contestar. O que acontece na maioria dos processos? A citação válida, ela induz litispendência, faz litigiosa a coisa. E se você não responder, presumem-se verdadeiros todos os fatos alegados pela parte contrária. Todavia, na rescisória isso não se opera. Por quê? Porque se trata de direito indisponível. Então, como é que acontece, professor, aí? Você vai ter, obrigatoriamente, como juiz, que nomear uma pessoa para fazer a defesa da pessoa que foi citada e não apresentou resposta. Então, ele vai nomear uma pessoa para fazer a defesa daquele requerido numa ação rescisória, né? Havendo necessidade de produção de provas, a competência para os atos instrutórios será delegada ao juiz da comarca onde será realizada a instrução. Então, preste atenção, a rescisória é ajuizada perante o tribunal, mas se eu tiver que provar, através de testemunhas, que o depoimento dela foi falso, e esse depoimento tiver que ser colhido, o tribunal expede uma carta de ordem para o juiz da comarca, onde aquela testemunha vai ser ouvida, e o juiz da comarca é que vai presidir a instrução. É a mesma coisa do que aconteceu no mensalão. Vocês viram o que aconteceu no mensalão? Que os atos instrutórios foram delegados através de carta de ordem para o juiz federal. E aqui é a mesma coisa. O tribunal delega para os juízes sobre sua hierarquia, né? Interlocutórias modificáveis por ação rescisória. Na primeira parte da aula eu deixei bem claro que a rescisória ela só se aplica a decisões de mérito. Ela só ataca coisa julgada material. Decisões que fazem coisa julgada. Isso aqui é um mosquito mesmo, tá ao vivo aqui, ele passa e eu estou abanando aqui. Passa aqui o mosquito e eu pego. Daqui a pouco eu dou um tapa aqui. Mas enfim. Cara, tu vê, dentro da sala o carapanã atacando, né? Mas eu dizia que decisões que formam coisa julgada formal não cabem, não cabe ação rescisória. Então, por exemplo, ação de alimentos não cabe rescisória. Fixação da guarda entre casais não cabe rescisória. Porque são situações que fazem coisa julgada formal e modificam de acordo com o tempo. Bom, mas então nós aprendemos que a rescisória ataca a sentença que faz coisa julgada material. Todavia, existem algumas decisões interlocutórias atacáveis por rescisória. E é isso que nós vamos ver aqui. Então, olha o que diz aqui, o slide. De regra, as decisões interlocutórias não podem ser objeto de ação rescisória. Vimos isso na primeira parte. Mas há hipóteses em que podem ser desconstituídas essa via. Então, a hipótese em que eu vou entrar com a rescisória contra decisões interlocutórias. Mas quando, professor?
desde que julguem o mérito de uma controvérsia pela aplicação do direito material. Então, nós até demos algumas hipóteses na aula passada e vamos prosseguir nessa. São, por exemplo, nessa esteira, exemplos de decisões interlocutórias modificáveis por ação rescisória. Letra A. Aqui define o cálculo de indenização em ação condenatória. Uma decisão interlocutória mista que define o cálculo de indenização, ela tem uma força que faz coisa julgada material. O cara vai ter que pagar aquele valor que for definido no cálculo da indenização. Então, essa decisão pode ser atacada por uma ação rescisória? Sim. Então, letra A define o cálculo da indenização em ação condenatória. Letra B, aqui indefere redirecionamento de execução contra sócio de pessoa jurídica devedora. Se eu redirecionei a ação, né, e esse redirecionamento foi indeferido, eu posso entrar com uma ação rescisória. Porque isso implica, se eu não consigo executar os sócios daquela empresa, imaginemos que foi uma desconstituição de personalidade jurídica, com o objetivo de que aqueles valores fossem pagos. Aquela empresa pediu um empréstimo, o banco hipotecou determinados bens e eu preciso executar os sócios, mas o juiz indefere o redirecionamento de execução. Ora, eu vou ficar sem executar o sócio, porque eu não posso executar, então eu vou combater esse redirecionamento através de uma ação rescisória. Letra C, ou que homologa a liquidação de sentença. Também, a homologação de liquidação, você sabe que liquidação implica em pagamento. Então, essa decisão é uma decisão interlocutória combatida por rescisória. Outros aspectos da ação rescisória que poderão ser pergunta de prova. Propositura da ação rescisória não suspende a execução da sentença rescindenda. Acabei de falar que a ação rescisória não tem efeito suspensivo. Ela tem efeito evolutivo, mas não tem efeito suspensivo. Como é que eu resolvo? Peço uma liminar, peço uma tutela antecipada na rescisória. Exceto se concedida a tutela de urgência cautelar ou antecipada. Lógico, se eu conceder uma tutela antecipada naquela rescisória, para dar o efeito suspensivo, para suspender a execução daquela sentença, ela então passa a ter esse efeito. Admite-se rescisória de rescisória. Acabamos de ver, tu pode mover uma rescisória contra mim, por uma decisão que foi dada por um juiz, dizendo, por exemplo, que o juiz foi corrupto, que eu comprei o juiz. Beleza? Tá me acusando. E eu, na minha contestação, eu então rebato as acusações. Não, mas isso não foi verdade. Você se baseou no depoimento de uma testemunha, uma confissão de uma testemunha falsa. Você se baseou num laudo falso. Então veja, é uma rescisória de uma rescisória, tá? Foi o que eu acabei de falar. Na própria contestação você pode rebater, claro que tem que ser com argumentos diferentes. Eu vou dizer que o juiz foi corrupto, tu vai dizer que eu me baseei numa prova falsa e assim sucessivamente. Não vais poder se basear nos mesmos argumentos que eu. O MP funciona como fiscal da lei. A rescisória é uma ação que vai rescindir uma sentença de mérito, que transitou em julgado, que produziu coisa material e que, se for rescindida, implica em não segurança jurídica, porque ela vai rescindir uma sentença. E como ela é importante, ela é de ordem pública, tem que intervir o Ministério Público. Professor Franklin, se o Ministério Público não intervir na rescisória, o que acontece? O processo é nulo de pleno direito. E nós já vimos que, se ele não intervir na rescisória, ele mesmo pode ajuizar a rescisória para rescindir aquela sentença daquele processo em que ele não participou como parte. Atos processuais praticados pelas partes cujo exaurimento das consequências jurídicas não reclama a sentença
não são passíveis de ação rescisória. Então, por exemplo, decisão que concede o depoimento de uma testemunha, decisão que defere aquele laudo pericial, não são passíveis, são exauridas as consequências jurídicas e, portanto, não reclamam a ação rescisória. Da mesma forma, as sentenças meramente homologatórias, proferidas no procedimento de jurisdição voluntária, não ensejam rescisória. Quem poderia me dar um exemplo de procedimento de jurisdição voluntária? Vamos lá. Vamos estimular essa galera, valendo 1 ponto para a prova. Ninguém sabe? Dou-lhe um exemplo de procedimento de jurisdição voluntária. Quais são os procedimentos de jurisdição voluntária? Vamos lá. Uma partilha de bens amigável não é um procedimento de jurisdição voluntária? Um testamento? É. Ou um divórcio amigável? Não é? É. Então isso aqui seja uma rescisória, tu vai dizer, eu vou rescindir o meu divórcio. Não foi amigável. Você concordou, hein? Voluntária. Não, espere lá. Você tem que ver quais são os procedimentos de jurisdição voluntária. Aliás, nós colocamos também, está lá para todo mundo ver os vídeos de procedimentos de jurisdição voluntária. Você precisa ver o vídeo. Uma moça numa outra sala ali, perguntei para ela, ela estava lagrimando. Se a senhora está com conjuntivite, né? Ela disse, não, professor, eu estou lagrimando mesmo, porque estou emocionada com a sua aula e tal. Querela nullitatis. Bom. O pai aplicativa aquela declaração para dizer que o filho é seu, é uma jurisdição voluntária? Não é um processo de jurisdição voluntária. Os processos de jurisdição voluntária estão previstos no Código de Processo Civil. Por exemplo, o arrolamento de bens, desde que haja uma partilha amigável, um divórcio consensual, são exemplos de procedimento de jurisdição voluntária, tá? Então não é simplesmente o acordo, ele tem que estar arrolado no Código de Processo Civil como procedimento de jurisdição voluntária. Oi? Não, isso não, tá? Querela nullitatis. Os alunos me perguntam o seguinte, professor Franklin, beleza, o senhor me disse, contou a história da ação rescisória muito bonita, disse que a ação rescisória visa rescindir uma sentença, e eu acho justo realmente que aquela sentença seja rescindida, se o juiz proferiu aquela sentença pegando propina, por exemplo, se o juiz se baseou numa prova falsa, tudo bem, beleza, já entendi tudo isso. Mas o senhor também disse que a ação rescisória, ela só pode ser ajuizada até 2 anos após o trânsito em julgado da sentença rescindenda. A pergunta é, tá, professor, e se eu perder esses 2 anos? O senhor falou também que o prazo era decadencial. O que eu faço? Não tem mais jeito? Uma boa pergunta. Mas tem um jeito, que é a querela nullitatis. O que é essa ação de querela nullitatis? A ação de querela nullitatis veicula a pretensão de natureza negativa, por meio da qual se almeja a parte a declaração de inexistência de relação jurídica processual. Então, se eu perder o prazo da rescisória, eu vou entrar com a querela nullitatis. Por quê? Porque eu posso invalidar um processo, preste atenção, aí o fundamento da querela nullitatis não são os fundamentos da rescisória. Eu vou usar os fundamentos do ato jurídico, né? Agente incapaz, no caso do juiz incompetente, né? Forma não prescrita em lei,
objeto ilícito, se ele se baseou numa prova falsa, para poder anular aquela sentença. Naquelas hipóteses extremas de ausência de pressupostos processuais relacionados à própria existência do processo, vícios transrescisórios. O que é um vício transrescisório, gente? É o que nós já falamos aqui agora. O juiz é incompetente, então não é gente capaz. Eu me basei numa prova falsa, então o objeto não é lícito. Então é os mesmos requisitos que nós usamos para anular o ato jurídico, eu uso para a querela nullitatis. Qual a vantagem